Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo de Físio. Deixa eu colocar o tema do nosso encontro de hoje. Seja muito bem-vindo, tô só colocando o tema de hoje, consegui. A mais um encontro aqui no Papo de Físio. Então, toda terça e quinta a gente tem esse encontro em que eu trago um assunto real que acontece no dia a dia do fisioterapeuta dentro da UTI para te ajudar a ter mais segurança para dar o plantão, independente da sua experiência ou se você está começando dentro da UTI. Então, se hoje é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Tamires Jeremias, sou fisioterapeuta intensivista e toda terça e quinta a gente tem esse encontro. O nosso assunto de hoje é um assunto bem polêmico e que gera muita dúvida para o fisioterapeuta, que é a ausculta pulmonar. Você provavelmente já ouviu um paciente, já auscultou um paciente em algum momento e até sabe que existem diversos barulhos, como por exemplo, sibilo, roncos e entre outros. Mas será que você entende o que aquele barulho significa e o que aquilo tem a ver com a clínica do seu paciente? Então, beleza, a gente encontrar um barulho dentro do pulmão do paciente, mas o que será que aquilo significa? Quando a gente entende os sons pulmonares, a gente entende os ruídos pulmonares, isso vai nos dando mais segurança no nosso dia a dia durante o nosso atendimento com o nosso paciente. Então, hoje, a gente tem uma aula e um pedido bem legal que é sobre a ausculta pulmonar. Eu vou estar compartilhando com vocês esse movimento junto com os slides, né? E se ficar um pouco travado, eu vou tirando para não atrapalhar. É importante a gente pensar que quanto mais a gente entende da ausculta pulmonar, quanto mais a gente consegue avaliar o paciente, mais a gente acerta quando a gente está frente a frente a um paciente grave. Então, a gente não se desespera com medo do que vai acontecer com o paciente, porque você entende os sinais clínicos que o próprio paciente está te dizendo. Então, a ausculta pulmonar, né, ela é realizada no nosso dia a dia da UTI. Então, a ausculta pulmonar, ela é realizada no nosso dia a dia da UTI com um aparelho simples que é o esteto. Então, o esteto é um aparelho que a gente utiliza todos os dias, em todos os plantões, que através do mecanismo do esteto a gente consegue entender as vibrações que acontecem dentro do tórax do nosso paciente. Então, através dessa área, a gente consegue entender a vibração. Se é uma vibração diferente do normal ou se é uma vibração comum. E aí a gente consegue escutar o barulho que está dentro do pulmão do paciente e decifrar o que aquele barulho começa, o que aquele barulho está apresentando. Então é através desse instrumento simples que provavelmente você tenha e que provavelmente você já usou em alguma vez na vida, nem que seja no estágio, que a gente entende o que está rolando lá dentro do pulmão do paciente. O próprio esteto, ele é dividido aqui nas olivas, né, que a gente põe na nossa área auricular, e na nossa parte do diafragma. Essa parte do diafragma, se você reparar, ela é até mais pesada, porque o material tenta entender essa vibração torácica quando a gente coloca, né, e tenta entender, auscultar o pulmão do nosso paciente. Então, é através de um aparelho simples que a gente consegue ter muitas respostas clínicas do nosso paciente. Por isso, a ausculta pulmonar ela é realizada todos os dias, em todos os atendimentos, e às vezes 2, 3, 4 vezes no mesmo paciente, dependendo de como ele tá. Por quê? O esteto é um instrumento simples, é um instrumento barato, de fácil acesso, que o próprio hospital pode te dar. Então, dependendo do hospital, o esteto fica lá pendurado no leito do paciente, ou é um aparelho simples que você carrega contigo no seu plantão e que traz muitas respostas clínicas, né? Então, através desse aparelho que a gente entende os sons pulmonares. Quando a gente pensa em sons pulmonares, a gente tem que pensar numa coisa muito importante. Primeiro, entender qual é o som normal que a gente tem no pulmão. Então, entender o som normal é importante, é o primeiro passo para você entender o que é anormal. Então, qual é o som pulmonar comum, normal, que você vai encontrar em qualquer paciente, que você vai encontrar se você se auscultar nesse momento? É o som do ar entrando numa inspiração e o som do ar saindo numa expiração. Esse é o som pulmonar comum das nossas vias aéreas. Então, o ar entra
e o ar sai. Quando o ar entra e o ar sai dentro da nossa cavidade, do nosso sistema respiratório, a ideia é que o ar não encontre nenhuma barreira lá dentro. Então, o ar vai entrar e sair através de um tubo, que é o nosso sistema respiratório, sem esbarrar em nada. Por isso, é um som claro, é um som limpo, que você simplesmente escuta o ar entrando e o ar saindo. Exatamente com esse som, como que a gente faz com a nossa boca. Então, o ar entra e o ar sai. Esse é o som normal, é o som que você vai encontrar sempre, desde que você avalie um paciente que esteja vivo, esteja respirando. Então, esse som comum, nós chamamos de som pulmonar. Então, quando a gente vai descrever a avaliação no paciente, a gente coloca como SP, som pulmonar presente, ou também chamado de murmúrio vesicular. Então, é um som comum que você simplesmente está entendendo que o ar está entrando e saindo do pulmão. Agora, quando o ar entra e sai do pulmão e lá dentro ele esbarra com várias coisas, esse ar começa a apresentar um barulho diferente, porque o ar fica esbarrando em substâncias ou em condições anatômicas que não deveriam estar lá dentro, como nessa imagem, por exemplo. Então, a gente tem o nosso tubo, né, que sai, entra e sai o ar, o nosso raio, que é a distância aqui, o círculo do tubo, o nosso raio pulmonar. E se eu tenho esse raio igual da imagem, sem nada, o ar vai entrar e o ar vai sair, sem encontrar nenhuma barreira. Agora, se esse raio pulmonar ele estiver apertado, como num broncoespasmo, ou ele estiver cheio de secreção lá dentro, na hora que o ar for entrar e na hora que o ar for sair, ele vai encontrar barreiras. Por isso vai vir um som anormal, um som que não deveria estar lá dentro do pulmão, que são os sons chamados de ruídos adventícios. Por isso o nome de ruído, porque é um barulho, é um ruído que não deveria estar lá dentro. Então esse é o primeiro passo para você entender a ausculta pulmonar do seu paciente, conseguindo auscultar qualquer paciente, independente se você está chegando agora na UTI e está atendendo o seu primeiro paciente, ou se você já tem muita experiência, você já dá plantões. É você entender que o som normal que deveria estar lá dentro do pulmão é simplesmente o ar entrando e saindo. E se você está encontrando um som anormal, é porque aquele ar está encontrando, esbarrando em alguma substância ou alguma condição que não deveria estar lá. Por isso é chamada de ruído adventício. Dá uma olhada nessa foto de anatomia e fisiologia pulmonar. Então, nós temos o nosso sistema respiratório, certo? E nosso sistema respiratório, ele começa em grandes calibres aqui com a nossa traqueia. Então, a traqueia tem um calibre grandão. E ele vai se bifurcando até calibres pequenininhos, né? Como se fossem fiozinhos. Isso é chamado de árvore brônquica. Por isso parece uma árvore, porque ela começa com um tronco muito grande e na raiz da árvore ela vai se bifurcando em raízes muito fininhas. A mesma coisa acontece no nosso pulmão. A gente se chama isso de árvore brônquica. Por quê? Começa como se fosse o tronco da árvore aqui na nossa traqueia de grande calibre e vai se bifurcando até nossos bronquíolos terminais. Quando a gente pega um brônquio como esse da imagem, a gente vê que o brônquio ele tem um calibre bom, um calibre suficiente para o ar entrar e sair. Então, qualquer condição de patologia que faça esse calibre ser alterado vai causar um ruído adventício. Por isso, não adianta você saber que existe um sibilo, você saber que existe um ronco, se você não entender o que aquele som significa, o que aquilo vai causar no seu paciente e qual área do pulmão está sendo comprometida. Porque saber por saber que existe ronco, que existe sibilo, que existe um monte de barulho, você já sabe. Você já viu na faculdade, você já viu no estágio, você já viu na pós. Mas beleza, e o que aquele som está querendo te dizer? Porque o som ele tá ali anormal para te dizer uma condição do que está acontecendo com o paciente. Então a sacada é você saber o que aquele som representa para melhorar o seu paciente. Porque uma vez que você realiza a conduta errada, dependendo do som pulmonar que você encontra, você prejudica o seu paciente dentro da UTI.
principalmente pacientes entubados, que é o que eu vou te mostrar hoje. Então, entende, se você encontrou um som pulmonar, é porque a estrutura anatômica, o raio do pulmão está alterado, seja por uma secreção, ou por um líquido, ou ainda por um brônquio em broncoespasmo, que é aquele brônquio que fica contraindo o tempo todo. Então, seja por líquido, seja por secreção, ou seja por broncoespasmo, o seu pulmão, o pulmão do seu paciente está reagindo de uma maneira que ele não deveria reagir. Essa é a sacada. Não adianta você ir lá e achar, beleza, entendi o que é ausculta, mas você não fazer nada com aquilo que você encontrou. E tem uma informação que é muito importante. Não ache que você vai entender a ausculta de primeira. Por quê? O nosso ouvido, né, quanto mais você se treina naquela condição, vai ficando mais fácil de você escutar o barulho. Não sei se já aconteceu contigo, mas eu lembro que quando eu estava começando meus primeiros estágios, meus primeiros dias na UTI, eu colocava o esteto, colocava no tórax do paciente e eu não entendia nada do barulho que eu estava entendendo. Eu lembro que eu até fechava o olho assim, tentava me concentrar para ouvir com nitidez aquele barulho. Isso vai acontecer com você também, porque a gente precisa treinar o nosso ouvido para entender o barulho que a gente está encontrando. E tá tudo bem. Então, achou um barulho diferente durante o seu plantão, durante o seu estágio, fica naquele barulho, até você identificar aquele barulho. Vai treinando o seu ouvido cada vez mais com aquele barulho. Por quê? Se o barulho pulmonar for muito alto, como por exemplo um ronco, que é igual o barulho de quando alguém está roncando, se você tiver outras auscultas pulmonares mais difíceis de escutar, o barulho maior vai sobressair ao barulho menor. É como se fosse aqui, se nós estivéssemos em 4 pessoas, eu estivesse falando muito alto e você estivesse falando muito baixinho, a minha voz ia se sobressair a sua voz. Então alguém que chegasse naquele recinto ia escutar primeiro a minha voz para depois escutar a sua voz que está mais baixinha. Isso também acontece no pulmão. Não está conseguindo entender e auscultar o pulmão do seu paciente? Vai lá de novo, treina, coloca o esteto na posição certa, no peito aqui, na parte desnuda do seu paciente, vê o ciclo pulmonar durante uma ins e durante uma ex, até o seu ouvido acostumar. Concentra para você escutar as primeiras vezes, até aquele som ser mais claro para ti. Então não adianta você tentar escutar o barulho assim, ó. Então o paciente está respirando e você já vai para o outro lado. Não. Para você identificar o barulho, se é inspiratório ou expiratório, você precisa colocar a parte do diafragma do seu paciente, do seu esteto, no tórax, principalmente desnudo do seu paciente, e pedir para ele fazer uma ins inteira e uma ex inteira. Tamires, e se o paciente for entubado? Isso não muda. A diferença é que se o paciente for entubado, o ventilador mecânico vai realizar para ele a ins e vai realizar para ele a ex. Você não vai ter que pedir para o seu paciente inspirar e expirar. Você simplesmente vai acompanhar o movimento do tórax dele, então na ins, e você vai acompanhar o movimento do tórax dele na ex. Agora, se você colocar o esteto de qualquer maneira e fizer de qualquer maneira, aí seu ouvido não vai adiantar nunca, seu ouvido não vai entender aquele barulho que ele está apresentando. Vou compartilhar outra tela com vocês, que é o seguinte. Então, a partir de agora, você precisa saber que qualquer barulho pulmonar que você encontre é resultante de uma via aérea alterada, seja por líquido, secreção ou broncoespasmo, como nessa imagem. Olha a foto desse brônquio normal aqui de baixo. Então, a gente tem um brônquio, né, normal, com calibre normal, que o ar entra e o ar sai. Agora, aqui no brônquio de baixo, a gente tem um brônquio em broncoespasmo, que ele fica contraindo. Quando o ar entra e o ar sai, o ar encontra resistência. É como se o ar tentasse passar assim muito apertadinho no pulmão do seu paciente. E aí a gente encontra um dos barulhos da ausculta pulmonar, que é chamado de sibilo, que é aquele barulho do parece um gatinho miando, que é o sibilo. Por que é o sibilo? Porque o brônquio está contraindo, apertado, o ar entra e na hora que o ar tenta sair na expiração, ele faz esse barulho do sim.
parece um gatinho. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha muita crise de bronquite, a mãe sempre falava, tá com um gatinho no peito? Pra eu poder falar pra ela que minha respiração tava piorando. Porque criança corre, brinca de tudo que é lado, mas chega um momento que o broncoespasmo fica tão severo que fica um quadro agudo. Então eu lembro que ela sempre falava pra mim, Tamires, se você escutar o gatinho chiando no peito, você me chama. Porque daí eu ia fazer uma inalação, ia fazer alguma coisa que não deixasse eu piorar. Porque quando a pessoa tá com broncoespasmo, o calibre do brônquio dela tá desse jeito, ela mesma escuta o barulho é tão alto que é um barulho que parece um gato miando. É broncoespasmo, por isso a gente encontra o chamado de sibilo. E o sibilo ele é expiratório, porque o ar entra pro pulmão tranquilo, então o ar entra. Mas na hora que o ar tenta sair, ele encontra o brônquio todo apertado, o brônquio todo exprimido. Por isso é chamado de sibilo, ele é expiratório. Agora, não vai adiantar você tentar encontrar um sibilo se você ficar assim, ó, auscultando o nariz e você não auscultar a expiração do paciente. Porque senão o sibilo ele vai passar despercebido e você nem vai entender o barulho. Então, escuta tudo na ins e escuta tudo na ex para você identificar se aquele barulho é inspiratório ou expiratório. E o sibilo, que é decorrente de um broncoespasmo, então o brônquio tá assim, ó, por uma hiperreatividade, ele acontece na expiração, em vias aéreas mais fininhas, de calibres menores. Tamires, por que eu preciso saber disso? Porque se você estiver atendendo um paciente entubado, ou um paciente que esteja sibilando, né, que é o termo que a gente usa, o paciente então tá sibilando, tá com o peito cheio de sibilo, nessa condição, com o brônquio dele super contraindo, você vai lá e aspira esse paciente, então você tem o tubo endotraqueal, você coloca a sonda de aspiração e esse pulmão tá sibilando, tá com o brônquio contraindo, esse paciente piora, porque imagina um brônquio contraindo desse jeito, todo hiperreativo, e você vai lá e coloca uma sonda, um plástico, num brônquio que tá contraindo. Esse paciente piora, porque o caso dele não é de secreção. Esse paciente está em broncoespasmo. Então, ao invés de você ajudar ele, mais você prejudica. Por isso que é importante você entender qual barulho você está escutando na ausculta pulmonar. Saber que existe sibilo, saber que existe vários ruídos não adianta de nada se você não entender o que aquilo te faz na prática clínica. Então é muito comum, o ventilador está lá apitando, o paciente está piorando, vai lá e coloca a sonda, porque é mais rápido, porque é mais fácil. E você nem avaliou através da ausculta pulmonar se o teu paciente ele está sibilando. E se ele tiver com esse movimento de broncoespasmo e você aspirar ele, você vai ferrar o teu paciente. Ele vai ficar desconfortável no ventilador, ele vai ficar totalmente assincrônico. Por quê? Se esse paciente está em broncoespasmo com sibilo, ele precisa de medicação. Ele precisa de medicação da equipe médica para o brônquio parar de contrair. Você, como fisioterapeuta, não vai conseguir fazer esse brônquio do paciente entubado parar de contrair. Você precisa garantir na ventilação mecânica que ele fique bem acoplado, bem oxigenado, que ele não entre em assincronia, e a medicação precisa fazer efeito no brônquio, porque é um problema de estrutura anatômica. Então entra a medicação, até a Bruna falou, entra a medicação, entra o broncodilatador pela equipe médica. Olha como o próprio nome já nos dá a resposta, broncodilatador, ele dilata o brônquio. Então o brônquio tá assim, contraindo, o broncodilatador vai dilatar e permitir que o raio do tubo do nosso paciente volte a ficar firme. Porque se ele tá desse jeito e você coloca a sonda, esse paciente piora. Por isso a gente precisa entender o que a gente está auscultando. Agora acontece diferente se esse paciente estiver com brônquio ok, aberto, mas estiver cheio de secreção lá dentro. Então vamos pensar assim, ignora essa segunda parte que o brônquio está inflamado. Vamos pensar nesse primeiro, num brônquio normal, só que cheio de secreção. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu tirar essa foto. Peraí. Vamos desenhar para ficar mais fácil da gente entender. Vamos lá, peraí, um minutinho. Se você está assistindo pela primeira vez, toda terça e quinta,
rola o nosso papo de físio. Então vamos lá, ó. A gente tem nosso brônquio, né? Super desenho. Nosso brônquio normal, o ar entra e sai, porque toda a parede, né, do brônquio tá ok, não tem nenhuma alteração. Agora, quando o brônquio tá com secreção, ó, vamos supor que isso que eu desenhei aqui é secreção. Então, quando o ar for entrar e sair do pulmão do seu paciente, ele vai esbarrar, né, literalmente em secreção. Quando o ar esbarra nessa secreção, ele gera um som que é chamado de ronco. Só que isso normalmente acontece em vias aéreas mais altas. Por isso que o barulho do ronco ele é tão alto, parece mesmo o barulho de alguém roncando. E dependendo da quantidade de secreção que esse paciente, você coloca a mão, você sente a vibração da secreção lá dentro. Você põe e você já percebe isso. Isso é bem mais fácil até da gente ver em bebezinhos. Os pacientes, né, os bebezinhos, quando eles estão com alteração, estão com uma pneumonia ou alguma disfunção, com o pulmão cheio de secreção, você coloca a mão, você sente a secreção vibrando. Por quê? O ar deveria passar num cano sem nada e o ar esbarra em um monte de coisa. Aí sim, esse paciente tem indicação de aspiração se ele está entubado. Por quê? Porque aí ele tem uma condição que você precisa retirar essa secreção para que o ar volte a passar naturalmente. Por isso que a gente precisa entender qual barulho ele tá, qual parte pulmonar ele tá, para que a gente tenha uma intervenção. Porque acontece muito isso, eu já vi vários casos de profissionais que me falam: poxa, mas eu vi um barulho lá, eu escutei, e daí eu aspirei. Tá, mas por que você aspirou? Qual foi a indicação clínica? Primeiro que a gente não precisa ficar aspirando o paciente como se fosse, todo paciente entubado tem que aspirar. Não. O paciente entubado ele tem que aspirar desde que ele precise ser aspirado, desde que ele tenha secreção na via aérea e ele não consiga expectorar essa secreção. Se é um paciente entubado que ele já está indo para modalidades espontâneas, tá bem? Ele mesmo consegue tossir, a secreção sai no tubo, essa secreção sai. Agora, tudo bem a aspiração, mas você não pode realizar a aspiração se você vê uma ausculta pulmonar nada a ver. Você precisa entender, foi o ronco que eu encontrei? O ronco ele estava em via aérea mais superior, ele estava em via aérea mais baixa, para então você ter segurança na hora de atender o paciente. Tá vendo que atender o paciente com segurança vai muito além de você ter 30 mil anos de plantão, vai além disso. Atender o paciente com segurança é você entender o que está acontecendo com o paciente e saber reagir àquela condição. Então, poxa, eu tô vendo uma coisa diferente na tela do ventilador. O que é isso? É secreção, não é? Por quê? Se o paciente tiver com um brônquio cheio de secreção, o próprio gráfico do ventilador mecânico vai te mostrar isso. Então, vamos supor que você, errou muito na ausculta pulmonar do seu paciente. Então, beleza, você comeu bola, você errou, você não viu um barulho que estava lá dentro. Não tem como você fugir. A tela do ventilador mecânico vai te mostrar, porque os gráficos na ventilação mecânica mostram o que está rolando lá dentro do pulmão do paciente. Então, ele mostra isso para ti. Por isso que a gente precisa entender qual ruído é e se ele está em condições mais altas e condições mais baixas. Não é que você não vai encontrar ronco, por exemplo, em vias aéreas mais baixas, você pode até encontrar. Mas normalmente a secreção está em vias aéreas mais altas porque é mais fácil até mesmo da secreção ser colocada naquela via aérea mais alta, como se tivesse um espaço maior do que em vias aéreas mais baixas que fazem, por exemplo, a questão da troca gasosa. Então, você precisa entender se a ausculta que você está tendo é inspiratória ou expiratória e o que aquele barulho está te representando. Por quê? O normal não tem jeito, é só isso, é você escutar o barulho do ar entrando e o barulho do ar saindo. Qualquer coisa que esbarre naquele meio do caminho vai gerar um som anormal. Por isso, o murmúrio vesicular é normal, mas o ruído adventício, né? Nada a ver essa palavra adventício, podiam ter deixado só o ruído, é um som anormal. Não sei se você é um tipo de pessoa que se incomoda com barulho. Eu sou. Então, sei lá, se eu tô fazendo a live com vocês agora e passa um carro com barulho muito ruim ou com escapamento muito baixo, aquele barulho me incomoda. Então, sei lá, não consigo dormir se tem um monte de barulho, porque todos os ruídos numa vibração muito alta me incomodam.
fazem o meu cérebro entender que aquilo não tá legal. A mesma coisa acontece com o pulmão do nosso paciente. Se aquele barulho tá tão alto a ponto de gerar um ruído, né, a gerar um ruído dentro do pulmão, um ruído pulmonar, opa, significa que alguma coisa não tá legal. Ah, Tamires, mas e se o paciente tiver hipersecretivo, encontrei um monte de barulho de ronco lá dentro? Tudo bem você aspirar, mas se esse paciente não tiver com uma medicação que diminua essa quantidade de secreção, a gente não vai conseguir fazer mágica. Tanto que eu te desafio, você já reparou que os pacientes intubados, hipersecretivos, esses pacientes estão sempre com uso de antibiótico, com uso de antibiótico terapia? Por quê? Se esse paciente está hipersecretivo, você está com uma ausculta ruim, esse paciente é aspirado, sai uma secreção verde, uma secreção purulenta, esse paciente está com o pulmão infeccionado. Então, beleza realizar a aspiração, mas essa secreção precisa cessar. E o que cessa essa secreção é justamente o uso do antibiótico, da antibiótico terapia, que é realizada pelo médico. Então, é um conjunto de coisas. Por isso, por exemplo, que é coletada a secreção do paciente para ver se aquela secreção que está no pulmão, que não deveria estar lá, tá tão ruim assim. Se ela tá amarela, se ela tá verde, se ela tá em grande quantidade, se ela tá em pequena quantidade, para poder mudar o antibiótico, para ter uma resposta clínica melhor. Tá vendo como os pontos vão se ligando? Normalmente você tem dúvida porque é difícil de ligar esses pontos. Você já até entendeu a ausculta em algum momento na faculdade. Você até tentou entender ventilação mecânica. Até estudou sobre DPOC e diversas outras patologias. Mas na hora de juntar tudo, aí dá um nó na cabeça. Que é o que eu mais mostro para os alunos do Simplificando. Não adianta você chegar a entender a tela do ventilador se você não entende o que está rolando com o paciente. Você pode ser o mais expert possível, você pode já estar fazendo pós. Se você não entender o que a tela está te dizendo, você fica paralisado, você não consegue fazer nada pelo paciente. Então, a minha dica é, tá na dúvida? Treina o seu ouvido. Quanto mais você treinar o seu ouvido, mais você vai ficar apto para entender aquele barulho. Eu até te desafio, se tu tem um esteto na tua casa, ausculta as pessoas da sua casa. Então, por exemplo, eu não sei se você consegue notar, a minha voz, ela tá com um barulho no final da sintonia, né? Por quê? Porque eu tô com um pouco de secreção aqui em via aérea mais alta. Então, quando eu falo, o som passa nas minhas cordas vocais e sai essa voz horrível, essa voz que parece que tem alguma coisa vibrando, né? Provavelmente você não vai saber porque você não sabe minha voz de sempre, mas essa não é minha voz normal. Porque eu falo, esse ar entra, quando o ar encontra secreção nas minhas cordas vocais, ali na minha região de via aérea, sai esse som mais cheio de barulhos estranhos. Agora, se eu tivesse com uma voz mais clara, uma voz sem nenhuma alteração por um resquício de gripe, por exemplo, a minha voz sairia mais limpinha. Então treina isso, pega o teu esteto, pode ser qualquer esteto, não precisa ser um Litmo ou o melhor de todos. Vai lá e ausculta todo mundo na tua casa, ou fica se auscultando, coloca na região, puxa o ar inteiro, solta o ar inteiro e compara os sons pulmonares que você encontra dos dois lados. Então não adianta você auscultar o pulmão do seu paciente desta maneira. Se ausculta aqui, tu ausculta aqui, depois aqui e volta. Você não vai nem lembrar o que você encontrou. Você precisa definir um parâmetro para você comparar entre os dois pulmões. Então você vai auscultar começando em ápice sempre, vai puxar o ciclo respiratório todinho, completo, ins e ex. Aí tu vai pro outro lado e aí você vai descendo em zonas pulmonares mais comparativas. Porque aí você vai lembrar, opa, encontrei um ronco em ápice esquerdo. Só que quando eu fui auscultar meu paciente do lado direito, eu não tinha nenhum barulho. Inclusive, quando você for ver um raio-x, por exemplo, se o raio-x estiver com um monte de alteração à esquerda, e tu auscultou um monte de coisa à esquerda, ou viu que aquele lado do pulmão tá com um barulho muito baixinho, e que o lado do pulmão direito tá com barulho mais alto, você até pensa, opa, esse paciente tá cheio de alteração à esquerda, provavelmente o raio-x dele vai vir com alguma coisa me mostrando à esquerda, porque eu encontrei aquilo na ausculta pulmonar. Então é mais fácil, realize a ausculta pulmonar desse jeito. Tá na dúvida? O que eu sempre indico no começo, não realize em cima da roupa. A vantagem dos pacientes na UTI é que eles não, né, infelizmente não estão com roupa. Então você realiza, você tira
o lençol com cuidado, com respeito, você realiza na parte desnuda. Agora, se o paciente está na enfermaria, por exemplo, você vai ter que pedir licença para ele encaixar o seu esteto na região desnuda. Por quê? Faz o teste na tua casa. Pega o diafragma e fica passando assim em cima da camiseta. Esse próprio barulho, essa própria fricção em cima da camiseta já confunde o nosso ouvido. Porque esse barulho da camiseta, que é o mesmo barulho de quando a gente pega o nosso cabelo, né? Igual o professor quando ensina. Pega o teu cabelo e faz esse barulho aqui, ó, no teu ouvido. Já é parecido com um dos sons pulmonares, que é o estertor subcrepitante. E o subcrepitante é aquelas bolinhas estourando. Como se fosse um saco bolha que a gente fica apertando quando chega alguma coisa do correio. E esse barulho aqui, ó, esse atrito, é um som pulmonar bem parecido com crepitante. Então, quando você realiza a ausculta em cima da camiseta, isso pode te confundir. Então, é interessante que você realize a ausculta na parte desnuda. Até teu ouvido tá tão bom, que independente da roupa, você entende tudo que tá rolando com o paciente. E aí, ficou mais claro? Então, essa é a minha dica da aula de hoje para você. Toda terça e quinta, se essa é a sua primeira vez aqui, né, que tem bastante gente nova chegando no perfil nessas últimas 2 semanas, toda terça e quinta a gente tem esse encontro que é chamado de papo de físio, em que eu trago um problema, uma situação real do dia a dia da UTI que te trava e te ajuda a descomplicar aquele assunto, para que você consiga atender o paciente com mais segurança. E eu sempre falo, gente, segurança é você, sei lá, parar na frente do paciente e atender ele com tranquilidade, sem aquele medo. Porque o medo da UTI, ele vai vir. A UTI é um lugar desconhecido. A UTI é um lugar que foge de tudo que a gente está acostumado na fisioterapia. Por quê? Nós, fisioterapeutas, estamos acostumados a atender paciente no consultório, atender um paciente que chega até a gente. Isso é comum na neuro, isso é comum na ortopedia, na dermato, no pilates. Porque você tá lá no teu ambiente, você sabe que 7 horas da noite agora vai vir tal paciente. Tu sabe que 8 horas vai vir outro paciente. Isso é comum. Então o seu cérebro já se prepara para atender aquele paciente. Inclusive, se você sabe que aquele paciente usa um determinado recurso, você consegue já até ir separando. Aquilo te leva tranquilidade. Agora, quando você entra na UTI, num lugar cheio de profissional trabalhando, um lugar cheio de paciente grave, cheio de ventilação mecânica, cheio de barulho de tudo que é lado, é um ventilador apitando, é um monitor apitando, você tendo que planejar quem você vai atender primeiro, aquilo gera medo. Então a primeira barreira para você trabalhar na UTI é essa, é entender que você vai estar num lugar desconhecido, um lugar que pouco você frequentou, né? Seja no estágio da faculdade, seja na pós, ou ainda se você atua na ortopedia e está ingressando agora na UTI. Então é um lugar pouco conhecido. Tudo que é pouco conhecido, né, gera medo, gera insegurança. Se eu for mudar agora para um bairro novo, você pode ter certeza que eu vou ter medo. Eu não vou saber se a vizinhança ela é segura, eu não vou saber se todas as ruas são claras, né, seguros para eu andar na rua, se eu posso andar com a minha cachorrinha ou não, porque é novo. Agora, quando você entra num lugar e você já está habituado com o que pode acontecer lá dentro, aí o jogo muda. Então, vou dar o mesmo exemplo do meu bairro. Beleza, eu sei que eu tô num bairro novo que eu acabei de mudar. Mas se eu sei pelo menos o nome da rua, as 2 ruas que cruzam a minha casa, aquilo já me gera mais segurança. Porque se eu me perder, eu falo, opa, ou eu tô nessa rua ou eu tô nessa. Diferente do que eu andar na rua sem nem saber o nome da rua. E a mesma coisa acontece na UTI. Se tu entra na UTI sem saber nada de paraquedas, porque rolou uma vaga na tua cidade, ou, sei lá, você começou a pós e achou que a pós ia resolver todos os seus problemas, aquilo vai te gerar medo. Agora, se tu entra na UTI entendendo de ausculta, entendendo de ventilação mecânica, se apresentando para a equipe, aí o resultado vem. O paciente melhora, a equipe confia mais em você, você consegue hospitais melhores, hospitais mais bem remunerados, e aí as coisas só acontecem. Combinado? Então é isso, esse foi o nosso encontro do Papo de Físio de hoje. Pode mandar também no direct sugestões do que você tem mais dúvida. Lembrando só que aqui no Simplificando a gente fala ao máximo de ventilação mecânica, porque eu sei que ventilação mecânica é um assunto que tira o teu sono, certo? Então pode mandar as dúvidas, que a ideia é sempre a gente associar os assuntos
que junto à ventilação mecânica travam o profissional. Então toda terça e quinta a gente tem esse encontro e eu vejo você na próxima semana. E já rolaram aulas imperdíveis como gasometria, tela do ventilador mecânico e todas as aulas ficam salvas. Então, se tu tá chegando agora no perfil, dá uma olhada na aula de gasometria, que foi uma aula incrível e muito legal. Clica aqui no link da bio que você vai ser direcionado lá pro YouTube, que você consegue ver na sequência as aulas passadas e se compromete para assistir as aulas ao vivo agora toda terça e quinta. Combinado? Um beijo. Prazer aí em quem tá chegando agora as primeiras vezes. As carinhas que eu já tô acostumada, Bruna, a Elaine, que são alunas do Simplificando comigo. E até quinta-feira e boa semana para vocês.